Olá, boa noite. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero fazer a oração com você nesta hora para Deus te abençoar, para Deus mudar a tua história, para Deus trazer livramento, libertação e cura na tua vida, na tua casa e na tua família. A palavra do Senhor diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Vivemos pela fé e não pelo que vemos. O que você vê? De repente você está vendo o quê? De repente você fala, bispo, eu estou vendo muito prejuízo, eu estou vendo dívida, eu estou vendo doença, eu estou vendo o inimigo se levantar, eu estou vendo guerra, eu estou vendo inflação, crise, eu estou vendo tanta coisa ruim, separação, falsidade, perseguição. Eu estou vendo só coisa ruim na minha vida. Só estou vendo as coisas dar errado para mim. Mas olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Pelo que nós vivemos pela fé, não pelo que nós estamos vendo. Então, os nossos olhos carnais, o que vai enxergar? Vai enxergar o problema. O que este olho aqui vai enxergar? Este meu aqui, ó. Vai enxergar o quê? Quando eu olhar, eu vou ver o quê? Vou ver luta, vou ver tribulação, vou ver perseguição, né? Se eu agora entrar dentro de um hospital, o que esse olho aqui vai ver? Eu vou ver no hospital um monte de gente ali doente, vou ver um monte de doença. É ou não é? Se eu for agora no presídio, o que esse olho aqui vai ver? Esse olho carnal vai ver um monte de gente criminosa, né? Pessoas ali que foram julgadas, pessoas que estão aguardando o julgamento. Pode ter algum outro inocente? Sim, pode ter. Mas a maioria ali são pessoas oprimidas, infelizmente, que o inimigo oprimiu e acabou jogando lá dentro. Se eu for na Cracolândia, o que esse olho vai ver? Eu vou ver drogados, pessoas, pele e osso na rua, né? Fedidas, sujas, porque não tomam banho, porque não se alimentam direito, usando drogas, algumas roubando para poder usar droga, outras pedindo na rua. Então, esse olho vai ver o quê? O problema. Então, nossos olhos vai ver o problema. De repente, você vai ver, né, o problema na sua vida. Olha na sua casa, você vê o problema. Lá no seu trabalho, você vê problema. Mas, a palavra do Senhor está dizendo que nós não vivemos pelo que nós vemos, mas nós vivemos pela fé. Agora, o meu olho da fé, se eu me concentrar na minha fé, o que é que eu vou ver? Eu vou ver o milagre. Eu vou chegar lá no presídio e eu vou ver aquelas pessoas, pela fé eu vou ver elas salvas, libertas, transformadas. Se eu for no hospital com fé, o que é que eu vou ver? Eu vou ver aquelas pessoas, aquelas crianças, aqueles idosos, todos saindo de lá curados. Vou ver a cura na vida deles, né? Se eu for lá na Cracolândia, eu vou ver ali o quê? Pela fé, eu vou ver futuros pastores, futuros empresários, futuros trabalhadores, futuros pais de família. Vou ver pessoas salvas. Então, quer dizer, o olho da fé é diferente do olho carnal. O olho, quando a gente olha com o olho da fé, quando a gente vive pela fé, quando a gente vive pela fé, a gente vive milagre após milagre. O que é, bispo, viver pela fé? É viver o sobrenatural. Viver pela fé, você sabe como é que é? É não se preocupar com amanhã. Viver pela fé é não desesperar com nada. Viver pela fé é confiar em Deus. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é deitar e dormir sabendo que Deus está cuidando de tudo. E Deus está falando que nós temos que viver pela fé. Não pelas coisas que nós vemos. Porque o que você está vendo hoje, você não vai ver amanhã. Você pode estar vendo hoje o problema. Hoje você está vendo o problema. Mas pela fé, amanhã esse problema vai se tornar em solução. Você crê nisso? Você crê? Então eu quero orar com você agora. Em nome de Jesus. Quero orar para que Deus ele venha, pela fé, nos trazer vitória. Pela fé, trazer a cura. Pela fé, trazer a prosperidade. Pela fé, trazer a libertação. Vamos orar?
E eu quero também que você que está aqui pela primeira vez, que você se inscreva aqui neste canal. Vai aqui abaixo no botão, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Por quê? Porque a partir de hoje você vai viver pela fé. Você não vai viver por causa do dinheiro, não vai viver por causa do casamento, não vai viver por causa de família, você vai viver pela fé. Você não vai viver por causa de amigo, não vai viver por causa de namorado, você não vai viver por causa de casa boa, por causa de emprego, não, você vai viver pela fé. Viver pela fé, você não depende de nada de ninguém. Viver pela fé é depender só de Deus. Tem gente que depende muito do homem. Se o homem largar, morreu. Tem pessoas que dependem muito da família. Se a família abandonar, a pessoa morreu. Porque a pessoa está dependendo da família. Mas nós temos que viver pela fé. Tem pessoas que dependem do governo. A gente não depende do governo. A gente depende de Deus. A gente vive pela fé. A gente não vive pelo que as pessoas podem fazer pela gente. Mas a gente vive pelo que Deus pode fazer pela gente. Vamos orar? Já vai deixando o seu like, você que crê nessa palavra. Vai aqui abaixo nos comentários e escreve aí: eu viverei pela fé. Eu viverei pela fé. Amém? E amanhã, dia 1º de março, não perca, gente, por nada, essa campanha. Se esforce para fazer comigo esses 7 dias. Aqui no canal do YouTube, você vai fazer a oração comigo. Você vai abrir esse vídeo e você vai orar comigo a oração do dia, a oração da noite, durante 7 dias. Porque em nome de Jesus, o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Pode ter certeza que o mês de março vai ser um mês de muita vitória, mas você tem que fazer a campanha. Quem quer ser abençoado tem que se esforçar. Não adianta. Não tem bênção de mão beijada. Esquece isso. Tem que pagar o preço. Tem que fazer campanha, tem que orar, tem que jejuar, tem que consagrar, tem que buscar Deus. Jesus diz na sua palavra: quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. Não pense que a bênção vai vir de mão beijada, sem você fazer nada. Não existe isso. Não existe bênção fácil. Não existe. Ah, tudo é de graça. Não, nada de graça. Tudo é um preço a pagar. Tem, se não tiver oração, se não tiver jejum, se não tiver propósito, Deus não opera, não. Deus não opera. Tem que ter propósito, tem que ter sacrifício, tem que ter foco, tem que ter trabalho, tem que ter determinação. Tem que ter, senão, até Jesus teve que pagar o preço, né? E ele nos ensinou também que nós temos que pagar o preço. Jesus nos ensinou que temos que orar, que temos que jejuar, que temos que consagrar, fazer campanha, fazer propósito. Nós temos que fazer a nossa parte. Sem propósito, não tem como Deus operar. Deus só opera em cima daqueles que têm propósito. Tem pessoas que começam, no meio termina, faz o primeiro dia, o segundo já não faz, o terceiro, não tem como Deus operar. Com Deus ou é sim, sim ou não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna. Eu aprendi assim, desde criança. E quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, a gente tem que ir até o fim. A gente sabe que o diabo vai lutar, o diabo vai se levantar. Quando é campanha, irmão, é assim mesmo. Irmã, quando é campanha, o diabo ele vai levantar. Mas isso é um ótimo sinal, gente. Não é para ficar com medo, desesperar, não. É para se alegrar. Quando a gente faz campanha, o diabo levanta. Não é para a gente ficar, oh meu Deus, aí eu comecei a campanha, o diabo levantou. Não! Glória a Deus, se o diabo levantou, é sinal que Deus está operando, é sinal que a coisa está funcionando, que vai dar certo, é sinal que as orações estão chegando no céu. Se você começou uma campanha, o inimigo começou a levantar, o problema multiplicou, a luta dobrou, é porque a tua oração está chegando no céu e o inimigo fica furioso, mas persevera. O problema de tudo é a tal da perseverança. Se a pessoa souber perseverar, e ir até o fim, dizendo, não aconteça acontecer, vai doer, eu vou chorar, vou lamentar, mas vou até o final. Custe o que custar, vou pagar o preço, mas eu vou até o final. Custe o que custar, vou até o final. Pronto, aí a pessoa é abençoada mesmo. Aí não tem como a pessoa não ser abençoada. Muita gente não é abençoada porque não consegue ir até o final, não consegue fazer as coisas, faz tudo, mas na hora de fazer as coisas de Deus, não tem tempo, não dá, esquece, aí perde a bênção, né? Então nós temos que ser o quê? Perseverantes, prudentes para receber a vitória. Para vencer o inimigo tem que ser assim, tá bom? Vamos orar então?
Oremos ao Senhor. Deus, queremos te louvar, queremos te exaltar, queremos te glorificar nesta hora, Senhor. Obrigado por mais um dia que se findou. Nós sabemos que se a gente for olhar os problemas, a gente entra em depressão. Deus, se a gente for olhar as lutas, se a gente for olhar as perseguições, as invejas, as pessoas que nos odeiam, que não gostam da gente, que trabalham contra nós. Se a gente for olhar essas coisas, meu Pai, os problemas, as doenças, os perigos, a violência. Se a gente for olhar, meu Deus, a violência que está na rua, os assaltos. Se a gente for olhar, meu Deus, os crimes, a gente nem sai na rua, a gente não faz nada, a gente entra em depressão, fica trancado dentro do quarto. Se a gente for olhar mesmo o que está acontecendo no mundo, a gente for olhar o que está acontecendo na política, a gente for olhar o que está acontecendo, meu Pai, no mundo inteiro, a gente vai entristecer, vai se abater. Mas se a gente não ficar olhando para essas coisas, olhar para a fé, e olhar para Deus, e se ligar em Deus, se ligar no Espírito Santo, e viver da fé, não viver do que está acontecendo, mas viver pela fé, do que pode acontecer, nós vamos vencer. Por isso eu te peço, venha nos fortalecer, venha nos dar graça, visão espiritual, venha nos dar sabedoria, Senhor, para vencer o mundo. Abençoa esta pessoa que está orando comigo agora, fortalece ela, derrama o teu poder, a tua graça, a tua unção e o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu profetizo vitória, que a partir de hoje essa pessoa venha ter uma fé forte, qual ela nunca teve. Se ela já tinha fé, agora a fé vai ser multiplicada, vai ter uma fé tão grande, que vai ser um milagre atrás do outro na vida dela. Eu profetizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e diga glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.